Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como é bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos entendimento e sabedoria. Que todos tenham realmente um belo dia na paz do Senhor. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 10 de setembro, a lição 11, ela tem como título Getsemane. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 14, do versículos 32 até 42. E aqui nós vemos, uma oração que Jesus fez ali naquele jardim, numa forma assim diferente, e como esta oração ela foi respondida pelo Deus Pai. E Marcos ele narra aqui nesse capítulo que Jesus ele reuniu com os seus discípulos e eles prepararam a Páscoa. E eles foram para um jardim situado ali nos Montes das Oliveiras, em Jerusalém, chamado de Getsemane. E Cristo, ao chegar nesse lugar, ele pede aos discípulos para que eles ficassem ali sentados. E ele retirou-se para fazer uma oração sozinho. E Cristo ali com a sua visão espiritual, ele pôde observar tudo o que queria acontecer com ele nos próximos dias, onde ele seria abandonado, onde ele seria maltratado, seria preso, ele seria traído, morto. E após isto ele busca uma comunhão com Deus para fazer uma oração para que Deus pudesse fortalecê-lo, né, nesse momento tão de aflições e de dificuldades. E ele começa uma oração assim meio triste, né, pela condição que ele ia passar e pela grande tribulação que ele iria realmente enfrentar, e ele pede forças para o Deus Todo-Poderoso. E na oração Jesus pede ao Pai que, se fosse possível, ele afastasse o seu cálice. Mas a resposta de Deus foi não, pois a salvação de toda a humanidade ela dependia desse seu Filho amado Jesus, para que ele pudesse salvar as pessoas da morte eterna e do pecado, e dependia exclusivamente o sofrimento dele, Jesus, para salvar toda a humanidade. E o que nós vemos assim na lição de hoje, que depois ali de Jesus com seus discípulos terminarem aquela ceia da Páscoa, Jesus com os seus discípulos, eles foram para esse lugar chamado Jardim do Getsemane. Após eles caminharem longamente, onde eles atravessaram no vale chamado de Cedron. E este jardim, ele era um bosque assim cheio de oliveiras, e o nome Getsemane significa lagar de azeite, onde a palavra lagar traduzido do dicionário, ele é um tanque onde se espremia azeitonas, né, para se tirar o azeite de oliva, e também era feito também para uvas, né, na mesma condição, era um baita de um tanque, né, onde ali é espremido realmente essas frutas para obterem realmente o seu suco. E assim veio o nome Getsemane, lagar de azeite. E hoje em Israel, nós não temos bem essa localização correta, porque durante a invasão dos romanos, eles cortaram todas as oliveiras que tinham lá, eles derrubaram todos os lagares, e durante esse cerco que eles fizeram no ano 70 depois de Cristo. E Jesus pede aos discípulos que eles ficassem ali no Monte das Oliveiras, enquanto ele ia orar ao Deus Pai, o Abba, né, que é mencionado nas Sagradas Escrituras. E ele levou consigo somente Tiago, João e Pedro, até uma determinada altura, que diz ali em Marcos
14, versículo 32. E chegando nesse local chamado Getsemane, a Bíblia menciona que ele começou assim a sentir uma grande tristeza e aflição, e ele disse aos 3 discípulos que estavam ali acompanhando que eles ficassem ali, porque a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. E daí ele falou assim para os discípulos: ó, fiquem aqui e vigiai, ou seja, que eles ficassem orando ali. E Jesus foi um pouco adiante, né? E ele ficou assim sozinho, orando de joelhos, como diz lá em Marcos capítulo 14, versículos 33 até 35. E aqui nos mostra que diante de inimigos, de aflições, de tempos difíceis, a nossa espada, ela não consiste assim, em usar a força física, como o próprio Pedro, né, usou para cortar a orelha do soldado chamado Malco. E sim, nós devemos usar a espada espiritual, a palavra de Deus, para combater os inimigos. E Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A espada contra o inimigo que nós devemos empunhar com bastante destreza, capacidade, habilidade, é a palavra de Deus que nós devemos utilizar, que Paulo fala lá em Efésios 6,17. E o discípulo Marcos, ele conta que naquele momento Jesus orava ao Deus Pai para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Está lá em Marcos 14, versículo 35. Aqui o Salvador implorou ao Pai por outra solução. E com seus olhos assim, espirituais, né? Jesus com seus olhos assim, espirituais e bem abertos, ele pôde contemplar tudo que iria acontecer dentro dos próximos dias. E ali, sozinho, ele viu o sofrimento e, se aproximando, ele pede que esse cálice fosse retirado, mas que tudo que acontecesse a ele fosse da vontade e do querer do Deus Pai, que está lá em Marcos capítulo 14, versículo 36. E aqui é um bom exemplo para todos nós quando nós passamos dificuldades e quando nós carregamos assim nossos fardos pesados em nossa vida, principalmente a vida cristã. Combinado assim a um exame de consciência e com sinceridade, nós devemos ter uma vida constante de oração, de comunhão, de intercessão diária com o Deus Pai, e nós sermos batizados diariamente pelo poder do Espírito Santo para nós enfrentarmos as aflições e as atrações e os ataques do inimigo. Porque nesse mundo que nós estamos assim, nós temos muitas provações, nós temos muito sofrimento, nós precisamos assim, às vezes momentos assim de uma reflexão maior com o Deus Pai, uma comunhão maior, para nós nos fortalecermos, né? E acharmos esse caminho para nós vencermos essas barreiras que o inimigo coloca na nossa vida. A oração nos aproxima do Pai Celestial, e assim nós somos fortalecidos e nos protege contra as tentações, que fala em Lucas 22:40, quando um filho de Deus se ajoelha, um cristão se ajoelha para orar, e principalmente sozinho, no lugar realmente de tranquilidade, na quietude assim, da natureza, do seu refúgio normal assim, de oração, porque você faz assim todos os dias, um anjo do céu, que diz ali em Lucas 22:43, ele vai ao encontro dessa pessoa que está fazendo essa comunhão com o Pai, porque Deus envia isto. Ele envia a nós um auxílio para nos confortar, nos dar entendimento, nos dar esperança, para nós vencermos aquela barreira que está acontecendo. Não podemos fazer como
os discípulos que estavam com Jesus naquele momento, que ele, Jesus, determinou que eles ficassem vigiando, orando, e foram pegos dormindo pelo Mestre. E assim nós não podemos dormir por tristezas, né? Que diz em Lucas 22:45, principalmente quando nós estamos com depressão, com muito fardo pesado, nós nos entregamos, em vez de estar em oração, nos entregamos praticamente para o inimigo. E assim, diante dessas angústias, a melhor forma de vencer é a oração, né? Porque esses desafios é somente através do poder do Espírito Santo que nos dá. E vejam, o nosso Salvador, diante das adversidades, ele ora sem cessar, né? E usa o termo aramaico Abba, que Marcos traduz como pai. E assim o uso do termo Abba, pai, né, no caso, carrega consigo a estreita vínculo familiar de Deus, da família de Deus, que não deve ser diminuído. Assim como nós também, como os filhos de Deus, nós fazemos partes da família de Deus e Ele está aí para nos ajudar como um verdadeiro pai, o Abba. E no resto da narrativa da paixão, que nós vemos nos 4 evangelhos das Sagradas Escrituras, como por exemplo em Marcos, nós observamos o óbvio, né, a evidente resposta de Deus à oração que seu Filho amado Jesus fez naquele momento, que ele diz que tudo é possível e passa de mim esse cálice, que está lá no verso 36 de Marcos 14. E aqui que o sofrimento fosse removido, que Jesus pede que esse sofrimento, né, esse cálice fosse removido. E o Deus Pai responde, não, porque o comprometimento da Trindade para a salvação da humanidade, ela está desde a fundação do mundo, com o objetivo, se a humanidade alguém errasse, se o homem errasse, eles enviariam realmente seu Filho amado Jesus para a salvação. É o único que poderia fazer esse sacrifício e salvar a humanidade. Amigos, chegou a hora de nós termos assim, uma vida de tamanha comunhão, de consagração para Deus, e dizer que valeu a pena dele ter enviado seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por nós, pecadores, e nós somos gratos por essa salvação. Que ele chegue ao ponto nesse mundo que nossa afeição e modo de falar que nós temos, está lá em Mateus 26, versículo 73, nos denunciem que nós andamos, que nós somos de Cristo e que nós somos seus discípulos, né? E não devemos jamais desperdiçar as oportunidades que são apresentadas para nós testemunharmos do amor de Cristo para o mundo, e não fazer como Pedro, né, que na hora que Jesus estava sendo preso, ele negou realmente a Cristo, né? De vez de ser um bom testemunho, ele negou, e acabaram prendendo e levando Jesus. Nós temos que fazer como Paulo nos orienta nas aflições, e ele nos diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece, que está lá em Filipenses 4,13. Mas nós temos que observar nesse verso e ver a sequência, né, no versículo, nos 2 versículos completo, né, na sequência, que diz lá, no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Você viu ali, está lá em Filipenses 4:14, que é a sequência ali do 13, né? E era isso que Jesus esperava ouvir naquele Getsemane, que ele foi até buscar um aconchego, um conforto com os discípulos por 3 vezes, né? E inclusive acabou encontrando os discípulos dormindo. E é assim que Cristo em sua volta dirá para todos nós que realmente fomos fiéis, aqueles que buscaram o Senhor toda manhã, buscaram uma consagração, Jesus na sua segunda vinda ele vai dizer isso aqui, ó, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 7,14,
É Jesus falando para o Deus Pai: aqui está, Pai, aqueles meus irmãos que estavam nas aflições e que venceram, estão aqui. Você já imaginou isso, meu amigo, minha amiga? E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, com sinceridade, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na sua mente, ele começa a abrir a sua mente e você passa a ter realmente esse entendimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele deu sinais para isso em Mateus 24, que ele está chegando, e quando ele chegar nas nuvens dos céus, ele nos levará. Você, meu amigo, você, a sua família, seus amigos, e todos nós, aqueles que já aceitaram a ele como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde você não terá mais morte, mais aflições, mais dor e não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu. Você tem a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.